Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Dando prosseguimento, então, nós obtivemos durante a última aula a seguinte expressão derivada em relação ao tempo, aqui aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice K, derivada parcial. Então nós mostramos que isso pode ser escrito como somatório no subíndice L, por exemplo, letra L, ou poderíamos utilizar outra letra. Vamos utilizar L maiúsculo. Utilizar J, então. J variando de 1 até N minúsculo, derivada parcial em relação a Q subíndice J, aplicado sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice K e dQ subíndice J dt. Muito bem. Esse somatório atuando sobre essa estrutura, mais a derivada parcial em relação ao tempo, atuando sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice K. Muito bem. Então, nós obtivemos este resultado durante a aula imediatamente anterior a esta que estamos ministrando. E então, nós sabemos também, vamos utilizar aqui nós sabemos que o vetor R subíndice I é tal que a derivada parcial em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice I em relação a Q subíndice K, isso é igual à derivada parcial em relação a Q subíndice K aplicado sobre a derivada parcial em relação ao tempo aplicada sobre R subíndice I. De modo que a ordem de aplicar o resultado dessa operação de duas derivações é invariante sob SOB, sob troca na ordem de aplicação dos operadores diferencial parcial, dos operadores do tipo diferencial parcial. Aqui, primeiramente, derivada parcial em relação a Q subíndice K e, por fim, derivada parcial em relação ao tempo. E aqui, invertendo a ordem de aplicação dos operadores diferenciais parciais, nós temos derivada parcial em relação ao tempo, primeiramente, e em seguida, por último, por fim, a derivada parcial em relação a Q subíndice K. Então, de modo que nós podemos escrever a derivada total em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K. Isso é igual o somatório no subíndice J variando de 1 até N minúsculo, aplicado sobre derivada parcial em relação a Q subíndice J, abre parênteses, derivada parcial de R subíndice em relação a Q subíndice K, e aqui dQ subíndice multiplicado por dQ subíndice J em relação a T, ou seja, dQ subíndice J dt. Então, mais derivada parcial em relação a Q subíndice K aplicado sobre a derivada parcial em relação ao tempo aplicado sobre R subíndice I. Muito bem, então vamos melhor estudar esta estrutura, o que nós podemos fazer. Aqui também, do mesmo modo, nós podemos alterar aqui a ordem de aplicação dos operadores de derivada parcial em relação a Q subíndice J, derivada parcial em relação a Q subíndice K, e o faremos adequadamente durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.